Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme tê-las conosco nessa noite, essa noite festiva, onde comemoraremos os 50 anos da nossa instituição, do primeiro centro da Universidade do Estado de Santa Catarina, o Centro de Ciências Humanas e da Educação, a nossa FAED. Cumprimentando a mesa, eu gostaria de cumprimentar a todos. Vejo com bastante satisfação vários colegas aqui, professores, pessoal do corpo técnico da FAED, alunos. Pensava ver mais alunos, mas não vamos vir tanto. A gente está uma noite festiva, né? E a gente se empenhou bastante em preparar essa festa. Acabamos de assistir um vídeo e com o maior carinho a gente gostaria de dividir isso com todos nós nessa noite, e cumprimentando a mesa, os professores, professor Marcos Tomasi, representando o reitor da UDESC, professora Elza Moreto, representando o governo do Estado, Jocely de Souza, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, o professor Darcy Lasky, representando o sistema CAF, e o professor Nestor Abiscosti, representando a direção do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, nossa instituição co-irmã. Na última segunda-feira, à tarde, um grupo de professores visitamos a FAED antiga, aqui na Saldanha Marinho, muito próximo do Teatro Álvares de Carvalho, onde estamos, e eu pude sentir, junto com outros professores e companheiros que estavam comigo naquela tarde, da última segunda-feira, um pouco da emoção que todos nós agora estamos sentindo e o prazer que foi voltar à instituição agora, aquele estabelecimento, aquele espaço físico ocupado e bem ocupado pelo Museu da Escola Catarinense. Um pouco dessa emoção que senti, junto com outro professor e uma colega de trabalho, é um pouco disso que nós, nesta noite, tentamos ou tentaremos mostrar sob todas as formas para todos nós. Nessa segunda-feira passada, eu pude perceber e sentir um pouco da emoção que é aqui representar um centro que formou e capacitou tantos quadros para a cultura e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o qual eu tenho o maior orgulho nesse momento de estar representando. Senti um pouco da emoção daqueles que me antecederam, de professores que se fazem e temos o maior prazer e honra de recebê-los aqui neste momento. Professor Sequinel, que está aqui na plateia, professor Jadas, professor Mário, estou vendo aqui, professor Rogério, professor Celestino Saquete, egressos da primeira turma, para nós, egressas da primeira turma, professora Rosita, professora Maria das Graças. Para nós é uma enorme satisfação tê-las e tê-los conosco nesta noite. Em 1963, nós tivemos grandes perdas. Foi o ano da morte do John Kennedy, na música Edith Piaf, na música brasileira Lamartine Babo. Mas naquele mesmo ano, em 8 de maio, como vimos ainda há pouco no decreto do Conselho Estadual de Educação, era criada a Faculdade de Educação, a nossa FAED. No início deste ano, o Brasil havia confirmado o presidencialismo como regime de governo. O presidente João Goulart logo seria deposto e o governo do Estado era, naquela oportunidade, exercido por Celso Ramos e o prefeito da capital era Oswaldo Machado. As ingressas da primeira turma, as professoras realizadas profissionalmente, com as quais tive o privilégio de conversar ainda que brevemente nessa noite, as professoras
Rosita Dietrich, Maria da Graça Nóbrega Santana, Bowman, ao sair de casa, ouviam no rádio Chove Chuva, do Jorge Ben, naquela época ainda era Jorge Ben, não era Jorge Benjor, e Parei na Contramão, do Roberto e do Erasmo. A faculdade nascia com a clara ideia de formar quadros para o Estado catarinense, aquela época carente que era de profissionais com formação superior, e a profissão de professor era bastante valorizada, e as licenciaturas das quais o nosso centro se constrói eram muito procuradas. Falava ainda há pouco com a professora Rosita, ela me contou que era egressa, né, do curso de odontologia da UFSC e acabou voltando à FAED para fazer pedagogia. O nosso primeiro curso, o primeiro curso dessa Universidade do Estado de Santa Catarina. Naquela oportunidade, a FAED ficaria composta por 2 unidades: o curso de pedagogia e o Centro de Pesquisas, o Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais, o CEP, órgão que deu início ao funcionamento da faculdade. Esta organização, CEP e curso de pedagogia, foi seminal, inspirou a criação de outros tantos centros de ensino pelo Brasil afora. E, dado a isso, a FAED acabou sendo, em vários momentos, conhecida como a primeira ou legítima faculdade de educação do nosso país. Naquele mesmo ano de 63, era divulgado edital para contratação de professores. E eu faço questão aqui de mencionar os professores que foram contratados: Alcides Abreu, em Sociologia Geral; Emiliana Maria Simas Cardoso da Silva, em Psicologia Geral; professor Nilson Paulo, que na sequência seria diretor dessa casa de Estatística; e Oswaldo Ferreira de Mello, Legislação Geral e do Ensino. Divulgado o edital para as inscrições ao concurso de habilitação à primeira série do curso de Pedagogia, no total nós tivemos 119 inscritos, 87 aprovados, e dos quais a FAED iniciou com 43 alunos matriculados. Hoje nós temos mais de 1.000 alunos matriculados entre graduação e pós-graduação. No ano de 64, o professor Nilson Paulo é convidado a assumir a direção do centro através do curso de Pedagogia. A primeira turma iniciou no dia 2 de março, no período noturno, em 64. No prédio construído em 1922, onde daqui a poucos momentos estaremos nós na confraternização que lá nos aguarda. Aqui na Saldanha Marinho, número 47, no centro da cidade. Bom, nós entramos em 64 com perto de 50 alunos matriculados, e a professora Maria Graça Nóbrega está aqui presente, a professora Rosita e outras tantas ingressas naquele momento. Se quisessem ouvir e não estivessem muito ocupadas, né, com os estudos, poderiam no rádio sintonizar Proibido Fumar, do Roberto Carlos, ou um samba do Zequete, Diz que Fui Por Aí. No Cine São José, elas poderiam assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, um ícone do nosso cinema. E isso na segunda semana de março, enquanto se preparavam, sem imaginar, para o endurecimento da vida cotidiana, da liberdade de expressão, que se seguiria em 31 de março daquele mesmo 64, quando, desde Minas Gerais, se instalou o golpe de Estado e a instalação do governo militar. Em 65, 20 de maio, foi aprovado o decreto que definia a estrutura da Fundação Educacional de Santa Catarina, a FESC, e que lhe otorgava poderes para constituir a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Era o nascimento da UDESC.
da nossa universidade. Aprovado o Estatuto da FESC, definia a Fundação como entidade mantenedora da UDESC, a FAED é imediatamente incorporada como a primeira unidade da Universidade do Estado de Santa Catarina, antecedendo, inclusive, a própria Constituição da nossa universidade. Em 10 de novembro é aprovado o Estatuto da UDESC e a Faculdade de Educação teve que se ajustar ao novo regimento. Em 1967, em 2 de dezembro de 1967, ocorre a primeira colação de grau que a FAED realizará. Foram 32 formandos, sendo 21 bacharéis e 11 licenciados. Aquela noite teve festa, bolo e brigadeiro e tudo mais. Uma noite de grande orgulho para toda a comunidade faediana. Em 68, o ano que não terminou, grandes perdas novamente. No dia 4 de abril é assassinado em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos, o líder Martin Luther King. Em 28 de março, o estudante Edson Luiz de Lima Júnior é morto pela polícia em conflito no restaurante no Calabouço, no Rio de Janeiro. Na música morria Vicente Celestino, um ícone da geração. Mas a maior de todas as perdas naquele momento no Brasil foi a da liberdade de expressão e dos direitos individuais, além do desaparecimento de vários brasileiros por crimes classificados como políticos. Em 13 de dezembro, o AI-5 era decretado e, em termos de liberdades individuais, todos sabem como nós as tivemos cessadas. No rádio, insistindo nele, era possível ouvir Baby, de Caetano Veloso, Sou Louco por Ti da América, de Gilberto Gil e Capinã, e para os mais engajados, Caminhando, ou, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Realizou-se nesse mesmo ano, em 68, no dia 26 de junho, no Rio de Janeiro, a chamada passeata do CEMIL contra a ditadura. A FAED já era parte efetiva da UDESC e tinha, naquele momento, 147 alunos matriculados, sendo 40 na primeira série, 49 na segunda, o regime era serial, 24 na terceira e 28 na quarta. É dado início à discussão sobre a criação da Escola Experimental de Aplicação, posteriormente intitulada Curso Normal Experimental, que produziu vários egressos e a gente vive encontrando pessoas pela cidade, pelo estado afora, formados nesse curso. No dia 4 de março, o professor Lídio Martim Calado toma posse como diretor-geral. No dia 10 de outubro, o reconhecimento da faculdade pelo Conselho Federal de Educação, dando-lhe validade nacional. Naquela oportunidade, o nosso presidente era Emílio Médici, o governador era Ivo Silveira e o prefeito da capital, Acácio Garibaldi Santiago. Em 73, é assinado o ofício que solicitava autorização para o funcionamento dos seguintes cursos na FAED: Educação Artística, com licenciatura de primeiro e plena nas habilitações de música e artes plásticas, biblioteconomia e documentação, com habilitação de bibliotecário e documentalista, estudos sociais com habilitação em educação, moral e cívica em nível de primeiro grau. Tudo isso em 1973. Raul Seixas cantava Olho do Tolo, e para quem não queria ficar em casa com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, poderia se animar ouvindo Sorria, Sorria, do Evaldo Braga, e ajudando a FAED a continuar a formar multiplicadores de sonhos, que é o que fizeram os nossos egressos até hoje. Em 74,
a realização do primeiro vestibular para a educação artística. Ele vai ser importante porque dele haverá desdobramento de um outro centro co-irmão, hoje coabitando lado a lado a FAED no seu novo prédio, que é o Centro de Artes. É o início do funcionamento do curso, o 74 também é o ano do início do funcionamento do curso de Ciências Sociais, também bastante significativo, porque dele será desdobrado os outros dois cursos da FAED, a Geografia e a História. Em 78, a instituição é instituída a Semana de Educação da FAED, e em 31 de março desse mesmo ano o curso de Biblioteconomia é reconhecido. Passando alguns anos e avançando, em 84 a FAED passou a adotar o nome de Centro de Ciências da Educação, mantendo a sigla FAED, que permanece até hoje, garantida estatutariamente e regimentalmente pela nossa universidade. Aqui na ilha nós ouvimos Sonífera Ilha, Chico Buarque, e dele, Chico Buarque e de Francis Raimund, cantava Vai Passar. Em 1985, a década de 80, conhecida como Perdida, né? Uma parcela considerável de historiadores não tem desconstruído essa ideia de que não haveria uma década perdida. Na verdade, em 85, para a FAED, perdida muito menos. Ela foi se ampliando cada vez mais. É verdade que teve uma perda significativa, porque exatamente no ano de 1985 que é designado um professor para realizar as atividades necessárias para a autonomia do SEART. O SEART, portanto, oriundo da Faculdade de Educação da nossa FAED. Em 11 de novembro de 85, é dado o reconhecimento da UDESC pelo Conselho Federal de Educação. Na época, a UDESC ainda se chamava Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. É promovida a alteração nos cursos, no curso de Estudos Sociais. Em 86, o curso de Educação Artística adquire a autonomia e se transforma, se muda, né, para um novo centro, e é então formalizada a criação do Centro de Artes, o SEART. Em 1988, o curso normal, naquela oportunidade da FAED, tinha 321 alunos matriculados nas terceiras séries, 19 professores, um especialista e 4 técnicos. Já era uma dificuldade naquela época o contingente de corpo técnicos. Então, é realizada a conversão do curso de Estudos Sociais em licenciatura plena em curso de Geografia. Em 89, o curso de Estudos Sociais se dividiu em História e em Geografia. É dado o ingresso da primeira turma para o curso de Geografia em licenciatura plena a partir de agosto de 1989. Naquela época, a música que mais tocava era Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, quando ela começou a explodir, né, no Brasil. Em 1990, no primeiro semestre, teve início o curso de História em licenciatura plena, voltada para a formação do professor de História, habilitado para atuar nas escolas de primeiro e segundo grau, das redes públicas estadual e municipal e da rede particular de ensino. Era a primeira turma do curso de História em 1990. Bom, de 1990 para cá, eu permito fazer um resumo para não cansá-los tanto, parte dessa história se confunde com a minha própria história e a de outros tantos da minha geração. Eu entrei na FAED em 1992 como aluno do curso de História da terceira turma. De lá para cá, nós temos hoje 5 departamentos, 4 cursos, cada um com seus respectivos programas de pós-graduação,
estricto sensu, mestrados regularmente reconhecidos pela CAPES, um curso de doutorado em educação e tramita atualmente a criação do curso de doutorado em História. Esperamos tê-lo aprovado pela CAPES até o final deste ano ainda, de 2013. Hoje nós somos 112 professores, sendo 87 efetivos e 25 colaboradores. Somos um centro com 4.000 metros quadrados de área e que ainda continua tendo problemas com espaço físico. A professora Marlene, que está na plateia, sabe bem do que eu estou falando, né, e todas as discussões que tivemos em relação ao espaço físico. Nessa instituição eu fui estudante, professor colaborador, efetivo, chefe de departamento e hoje, agora, há poucos meses, tenho a responsabilidade de dirigir um centro que tem essa história tão singular na Universidade do Estado de Santa Catarina. Os nossos egressos formados nos habilita a acreditar que nós temos 6.331 multiplicadores de sonhos, como ontem ainda falávamos. Das décadas que vivi na FAED, tendo como diretor as diretoras Graça Soares, Marlene de Fávio, professor Osni, professor Sequinel, professor Ivoni, professor Jarbas, foram um grande aprendizado. Tem sido um grande aprendizado. Dos anos 2000 nos chega as realizações por onde eu vou buscar encerrar essa minha já longa fala. A nossa maior conquista, sem dúvida alguma, são os egressos e as suas realizações profissionais e pessoais. Nós não temos dúvidas disso. Da nossa carreira, técnicos e professores, estudantes se envolveram com um processo de autonomia universitária. Essa é uma conquista que nós alcançamos desde o ano 2000 e que pretendemos tê-la assegurada. E que pese todos os esforços no seu ataque, no seu, às vezes, até aviltamento. Professor Tomás, temos certeza da sua parceria na manutenção da autonomia universitária. A crise existe, nós sabemos que mas a gente sabe que a gente pinta com as cores que queremos. Eu estou certo do seu empenho, professor Tomás, e de todo o corpo docente, técnico e discente da UDESC na manutenção dessa mesma autonomia. E que essa autonomia garanta, de fato, a expansão de horizontes da FAED e de todos os centros da nossa universidade. Todos sejam e todas sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Muito obrigado.